O Congresso da Argentina aprovou hoje uma reforma apoiada pelo governo de Javier Milei para impulsionar a mineração em regiões glaciais. A medida prevê que áreas de proteção ambiental sejam revisadas e isso causa polêmica entre ambientalistas e cientistas. A lei foi aprovada na madrugada por 137 votos a favor, 111 contrários e 3 abstenções. Com a reforma, cada província argentina vai poder definir seus próprios padrões de proteção de geleiras e zonas periglaciais que estão nos arredores. Atualmente, as regiões glaciais da Argentina são catalogadas por um Instituto Nacional e protegidas por uma legislação de 2010 que define as geleiras como um bem de caráter público. A normativa atual proíbe a liberação de substâncias contaminantes, atividades industriais, mineiras e petrolíferas, assim como a construção de obras de arquitetura e de infraestrutura nessas áreas. Para ambientalistas e cientistas, a mudança da lei pode comprometer a proteção de formações de gelo em grandes altitudes, que servem como importantes reservas de água doce e abastecem caudais de rios. A Argentina conta com quase 17 mil massas de gelo protegidas na Cordilheira dos Andes, na fronteira com o Chile. A proteção abrange mais de 8 mil quilômetros de campos de gelo. Governadores de províncias mineradoras e empresas do setor afirmam que a reforma pode posicionar a Argentina como um importante fornecedor de cobre e lítio. O governo Milei, que concedeu incentivos fiscais e legais a empresas de mineração, afirma que a lei aprovada vai dar segurança jurídica e poder para as províncias utilizarem seus recursos e irá permitir a exploração dos minerais em terrenos que estariam mal catalogados como geleiras. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. A mudança nessa lei, que protege as geleiras, pode abrir caminho para a mineração de lítio, cobre, que são minerais essenciais para a transição energética global. Mas essa decisão levanta um alerta importante. Até que ponto é possível expandir a produção desses recursos sem comprometer a segurança hídrica? É que as geleiras funcionam como grandes reservatórios naturais de água doce, especialmente em regiões como os Andes. E qualquer alteração nesse equilíbrio pode gerar efeitos prejudiciais e que durem muito tempo. Para entender os impactos dessa decisão, eu converso agora com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, no quadro CNN Terra. É importante a gente entender, professor, os impactos que as geleiras poderiam ter no nosso planeta. A falta delas, naturalmente, ou a exploração indiscriminada das geleiras. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Como você bem colocou, as geleiras elas funcionam como um grande repositório de água doce para os países andinos, também para países europeus. E o que a gente tem verificado ao longo das últimas décadas é uma redução dessas geleiras. Nós temos uma arte aqui que eu vou utilizar para explicar como funciona a dinâmica de uma geleira e por que ela é importante, né? As geleiras elas vão recebendo neve. Aqui, olha, na parte mais alta vai recebendo neve da montanha e aos poucos essa neve vai se acumulando e esse gelo ele vai lentamente caminhando em direção a lagos e vai abastecendo esses lagos, né? É um fluxo lento, porém contínuo e isso funciona como se fosse um grande rio, na prática é um grande rio de água congelada. Eu colocaria uma caixa d'água. Sim, é uma analogia correta. Vai abastecendo esses grandes lagos e esses lagos são utilizados para abastecimento urbano, irrigação de plantios, geração de energia elétrica. O grande temor é que haja um comprometimento dessas geleiras, como eu disse, ela já vem diminuindo. Na Patagônia, Argentina, a única geleira que não tem passado por uma redução é a mais famosa, que é o Perito Moreno. Sim. Todas as outras vêm perdendo, vêm recuando, vêm perdendo superfície de gelo ao longo das últimas décadas. Porque a ideia, professor, é que debaixo desse gelo, nessa montanha, nós tenhamos minerais importantes.
Não, a ideia é que eles tenham não só embaixo, mas também Na região. no entorno, né? Só que o abastecimento dessas geleiras é feito também por esse entorno. Ela não vem só desse fluxo principal. A neve que vem também das laterais. É como se fosse um rio com seus tributários, com pequenos cursos d'água abastecendo um rio principal. E quando você faz a mineração de um lado, pode prejudicar esse fluxo. Exatamente. E não só, pode também poluir esse gelo, consequentemente gerar impactos ambientais para a água que está nos lagos andinos, no caso, e prejudicar a irrigação de plantios, o abastecimento urbano, exatamente porque essas águas podem ficar contaminadas. Então, esse é o grande risco da aprovação dessa lei, porque ela flexibiliza muito a mineração no entorno desses corpos glaciares. Esse é o grande dilema da humanidade neste momento, o quanto que a necessidade de preservação do meio ambiente, aqui no caso das geleiras, vai impedir ou dificultar a exploração mineral, que é fundamental para o futuro, inclusive para a preservação do meio ambiente também. Sem dúvida, mas aqui também impasse, não se trata só da preservação do meio ambiente, mas de garantir água para as próximas décadas. Total. Muito obrigado. Esse é o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, sempre colocando o senhor numa sinuca, mas eu entendo que estejamos nesse momento de sinuca, não apenas na Argentina, mas em vários locais do mundo. Fundamental a gente poder ter esse espaço para discutir isso.